Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o William Fernando e nesse vídeo vamos criar uma manipulação de imagem bem simples, porém vamos utilizar recursos de iluminação bem interessante. Então, sem enrolação, bora começar. Já vou começar dizendo que se você quiser fazer a mesma coisa que eu esteja fazendo aqui, as imagens que eu vou utilizar está na descrição desse vídeo. Assim você consegue praticar, né? Fazendo junto com o vídeo. Vamos lá, vou vir aqui em criar. Vou vir aqui nos tamanhos de web, vou pegar um tamanho de 1920 por 1080, desmarcar a opção de pranchetas e vou vir em criar. Ctrl 0 para se ajustar e vou começar a importar a minha imagem. Então, arquivo, colocar incorporado. Essas são as três imagens que vamos utilizar. Somente com três imagens vamos conseguir criar uma manipulação bem bacana, tá? Vou importar essa imagem 01 primeiramente. Ela é um pouquinho melhor do que o meu plano de fundo, né? Então vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem para que ela ocupe todo o espaço de trabalho, mais ou menos até aqui. Certo, já tenho essa imagem aí. Bom, já quero começar com uma pergunta. Se você fosse fazer a troca do céu dessa imagem, qual ferramenta de seleção você usaria para selecionar essa ponte? Percebam que ela tem pontos bem pequenos, que vai ser muito complicado fazer uma seleção disso aqui. Qual ferramenta de seleção você usaria? Bom, geralmente você pode ter falado caneta, ferramenta de intervalo de cores ou até mesmo varinha mágica. Eu vou falar uma coisa. Tem algumas imagens que dificilmente você vai conseguir fazer uma seleção perfeita, tá? Mesmo que você pegasse a ferramenta de varinha mágica ou a ferramenta de caneta, dificilmente você conseguiria selecionar corretamente essa ponte para jogar uma imagem no fundo. Não tem como, não vai ficar legal, tá? Até porque essa imagem tem até um nevoeiro no fundo. Você não tem como selecionar isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar uma técnica diferente que você pode substituir o céu de uma imagem sem fazer nenhuma seleção, tá? Vamos lá. Eu vou vir aqui em arquivo, colocar incorporado. Vou colocar minha imagem 02, que é a imagem deste céu bem escuro. Vou dar um Enter, tá? E depois, para fazer isso, você só muda o modo de mesclagem para duas opções. Ou você muda o modo de mesclagem para multiplicação, ou você muda o modo de mesclagem para luz direta, que você vai conseguir bons resultados, tá? No caso aqui, como quero uma imagem mais escura, eu vou marcar a opção de multiplicação. E você perceba que o céu se misturou muito bem com a imagem do fundo, tá? Tem alguns pontos que a gente precisa corrigir, que parece que o céu está atravessando aqui alguns pontos da ponte, ó. Aqui principalmente. Então tem coisas que a gente vai precisar corrigir, mas eu não precisei criar nenhuma seleção para isso. E eu não perdi nenhuma informação importante da ponte, ó. Eu estou vendo todas as linhas da ponte, ó. Eu consigo visualizar porque ela não perdeu nenhuma informação, coisa que poderia acontecer se eu tentasse fazer a seleção disso aqui. Bom, agora eu vou aplicar uma máscara de camada nessa imagem do céu. Vou pegar o pincel na cor preta, vou aumentar o tamanho desse pincel. Se eu passar a cor preta nessa máscara de camada referente à camada do céu, olha o que vai acontecer. Eu vou esconder parte do céu e vai revelar a imagem do fundo, que no caso é muito clara. Não vai ficar um resultado legal, tá? Então o que você pode fazer nesse caso? É só você vir aqui na opacidade do pincel e colocar ela em 5%. Seu pincel vai ficar bem fraquinho. Porém, quando você passar ele, ó, não vai revelar tanto a imagem do fundo. Só um pouquinho, só 5%. Eu vou passar mais uma vez, ó. Tá vendo? Aí eu consigo ir corrigindo algumas partes que eu não quero que apareça a imagem do céu. No caso, um pouquinho aqui também, ó. Certo? Vou passar até mais um pouquinho aqui na água, eu quero ela bem mais clara, ó. Certo? Vou passar bastante aqui, ó. Que tá mostrando bastante o céu nesse pedaço aqui. Ó, a imagem tá ficando já muito clara, né? Eu não consegui esconder muito bem um pedaço do céu. Vamos utilizar uma técnica diferente. Vou apertar alguns Ctrl Z aqui, ó. Tá? O que eu posso fazer nesse pedaço aqui que tá mostrando muito as linhas do céu, ó. Ó, tá mostrando muito aqui o laranja, né? Então o que eu posso fazer? Ao invés de eu pintar a máscara de preto para revelar a imagem do fundo, eu vou vir aqui, selecionar a imagem normal, vou rasterizar ela, botão direito, rasterizar camada. Ok. Vou pegar novamente o pincel, só que eu vou deixar a opacidade agora em 100%, tá? Eu quero um pincel bem forte. E vou pegar uma cor bem escura aqui do nosso céu. Segurando o Alt, quando você está com o pincel, ele vira um conta-gotas. Então vou pegar aqui uma tonalidade bem escura, pode ser essa aqui, ó. Essa aqui, esse tom aqui. E vou passar um pouco aqui, ó.
Prontinho, tá vendo? Passei direto na imagem e já escondeu aquele pedaço que não ficou legal. Bom, o resultado para mim já está bem satisfatório, mas você pode continuar fazendo isso, né? Você vem aqui, ó, aperta um Ctrl+, tá? Em alguns pontos que você acha que o céu ultrapassou, diminui o pincel, pega uma cor parecida com a cor do lado, ó, segura o Alt, pega essa cor aqui e passa um pouquinho aqui, ó. Que aí você consegue ir corrigindo alguns pontos que não tenha ficado legal. Aqui, ó, vou pegar um ponto mais claro e vou passar aqui também. Tá vendo? No caso, como essa ponte está bem distante e tinha um nevoeiro aqui, dá a impressão que é o nevoeiro que está escondendo ela, ó, tá? Então não vou precisar fazer grandes coisas aqui não. Só em alguns pedacinhos aqui em cima, ó. Vou apertar Ctrl+. Ok, segurando o Alt, eu vou pegar essa tonalidade aqui escura que está próxima à ponte e vou passar aqui num pincel, ó. Vou diminuir o pincel, sempre da espessura da ponte aqui, ó. Vou pegar agora essa cor aqui, ó, segurando o Alt, e vou fazer a mesma coisa aqui. Certo. Assim já tá bom. Vou pegar só mais um pouquinho aqui, ó. Ok. Ctrl 0. Assim já ficou ótimo. Consegui trocar o céu, mantendo todos os detalhes da ponte. Agora vamos criar uma iluminação aqui para essa cena ficar mais bacana ainda. Mas antes eu vou deixar ela mais escura, aplicando um ajuste curvas. Pronto, eu estou com o ajuste de curvas aqui. E vou pegar, adicionando um ponto aqui e puxar um pouco para baixo. Ó. Eu vou escurecer bem essa imagem. Ó, mais ou menos aqui. Beleza, assim já está ótimo. Agora vamos aplicar uma outra técnica. Eu vou criar uma nova camada aqui, em cima de todas. Vou pegar um pincel na cor branca, com opacidade em 100%, um pincel bem pequeno e com as bordas sempre com a dureza em 0, né? Com as bordas suave, ok? Agora eu vou apertar Ctrl+. Se você observar essa imagem da ponte, ela tem os postes de iluminação aqui, né? Ó, durante toda a ponte. E eu vou colocar iluminação nesses postes. Como eu vou fazer isso? Vou dar bastante Ctrl+, me aproximar bastante da imagem. Vou pegar um pincel bem pequeno, vou diminuir mais ou menos desse tamanho aqui, ó, já tá bom. E vou clicar aqui. Tá vendo? Vou fazer também nesse poste aqui. Lembrando que eu estou fazendo tudo isso nessa camada em branco em cima, tá? Vamos lá. Aqui também. Depois tem um poste aqui. Conforme vai se afastando um pouco, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel com os colchetes, tá? Então, vou apertar o abre colchete, diminuir mais um pouquinho o pincel e vou dar mais um clique aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui já começa a ficar menor os postes, então vou diminuir um pouquinho mais o pincel. Mais ou menos assim. E vou continuar adicionando aqui. Um aqui. Um aqui. Ó, chega um momento aqui que fica bem difícil visualizar. Mas eu vou tentar manter esse padrão aqui. Vou diminuir mais o pincel agora. E vou continuar, tá? Ctrl+. É bem complicadinho, né? Vamos lá, vou adicionar um aqui. Eu só vou adicionar onde eu consigo realmente ver o poste, ó. Né? Aqui eu acho que tem também um, ó. Né? Aqui também, aqui também, aqui também. Vou diminuir mais o meu pincel. E vou adicionar aqui também. Aqui, 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 aqui também. Eu já quase não estou vendo mais nada, né? Mas eu vou continuar até o final tentando manter esse padrão aqui, tá? De espaçamento. Mesmo que não fique perfeito, eu só vou colocar. Agora eu não estou mais vendo nada. Eu vou tentar só manter a mesma distância. Vou adicionar mais um aqui, ó. Bem pequenininho. Ctrl 0, tá? Tem poste que eu adicionei sem ver. Mas como eu segui uma sequência, vai ficar um resultado legal. Agora, eu vou vir aqui nessa camada referente à iluminação que eu apliquei, ó. Opa, certo? Vou aplicar um estilo de camada clicando duas vezes no espaço vazio. Certo. O que a gente vai mexer aqui? Eu vou aplicar um brilho externo, tá? Um brilho na cor amarela, tá? Deixem o modo de mesclagem como divisão.
E agora você vai precisar mexer nesses controles até chegar num resultado interessante para vocês, tá? Ó, eu vou calcular por esses aqui que estão maiores. Então, ó, eu vou deixar mais ou menos assim. Vou aumentar um pouquinho mais. Assim tá bom, tá? Vou dar um OK e eu vou ter essa iluminação aqui por enquanto. Agora eu já meio que acendi a iluminação dos postes da ponte. Bom, agora eu vou criar uma nova camada, tá? Vou pegar o pincel, ok? Um pincel com a opacidade em 100%. Vou colocar a cor nesse pincel, uma tonalidade de amarelo, tá? Pode ser um amarelo parecido, não precisa ser o mesmo que esse não, tá? Vou pegar esse amarelo aqui, vou dar um OK. E nessa camada em branco, com o pincel opacidade em 100, com a dureza em 0, eu vou fazer o que? Eu vou passar aqui mais ou menos aonde eu acho que essa iluminação afetaria, tá? Vou até aumentar um pouquinho mais o pincel. Vou passar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui, tá? Mais ou menos aonde eu acho que essa iluminação iria afetar. Depois eu mudo o modo de mesclagem para luz indireta, ok? E vou passar mais um pouquinho para cá, ó, tá? E vou também passar um pouco em cima da iluminação, ó, que elas vão ficar mais forte. Ó, tá vendo? Opa, passei um pouco demais aqui. Vou passar de novo aqui na iluminação, ó. Opa, só um pedacinho dela, ó. Pronto. Vou pegar um pedaço aqui, certo? Vou fazer como se estivesse batendo um pouco aqui nessa rocha, ok? Mas depois eu vou esconder alguns pedaços que eu não quero que apareça, tá? Pronto. Vou aplicar uma máscara de camada com um pincel na cor preta. Vou dar uma corrigida em alguns pontos aqui. Vamos lá. Aqui eu não quero que apareça tanto, certo? Vou diminuir um pouco a opacidade desse pincel, deixar mais ou menos em 30%, pode ser, e vou passar um pouco aqui, ó. Alguns pontos não precisa ser tão forte, e aí eu passo um pouco aqui, ó. Assim, já tá bem satisfatório por enquanto, tá? Agora, eu vou vir aqui e colocar minha outra imagem. Vou vir aqui, vou colocar incorporado, vou colocar a imagem desta lua. Ok, essa lua tem esse plano de fundo na cor preta. Eu posso pegar a ferramenta aqui de varinha mágica mesmo, selecionar esse fundo preto e deletar. Primeiro rasterizo essa camada, botão direito rasterizar, depois aperto um delete. Ctrl D para cancelar a seleção e eu já vou ter essa lua aqui. Eu vou posicionar ela mais ou menos aqui, ó. Bem bacana, né? Nessa lua eu quero dar a impressão que ela tá meia com lua cheia, né? Meia amarelada, meia avermelhada. Então o que eu vou fazer nessa imagem da lua? Vou criar aqui uma nova camada em cima dela. Vou pegar o pincel, na mesma cor amarela, vou aumentar o tamanho desse pincel do tamanho da lua, até passando um pouquinho. E depois vou dar um clique aqui. Só que eu vou puxar lá aqui para o meio para poder ficar melhor, ó. Vou dar um clique bem aqui, ó. Opa, o pincel tem que estar em 100%. Vamos lá. Porém, não em cima da camada da lua, nessa camada em branca que eu criei em cima, tá? Vamos lá? 2 cliques eu vou dar. 1, 2. Pronto. Depois vou mudar o modo de mesclagem para um modo que fique interessante. No caso, sobreposição linear fica uma cor bem bacana, né? Ó. Vamos ver se tem outro bacana. Esse aqui, luz indireta, também fica bom, mas eu vou pôr sobreposição linear. Agora, nessa camada 3 aqui, ela está afetando um pouquinho a iluminação do céu, ó. Tá vendo? Eu não quero isso, então segurando o Alt, eu vou clicar entre as duas camadas para criar uma máscara de corte. E essa camada aqui ser aplicada só na lua, tá? Então, ó, segurei o Alt, cliquei entre as camadas. Pronto. Agora é só a lua que é afetada por ela. Vou pegar aqui essas duas camadas e vou apertar Ctrl E para mesclar tudo em uma só. Agora a lua já é assim, ó. E vou posicionar ela nesse canto agora. Mais ou menos assim. Bom, agora eu vou aplicar uma máscara de camada nessa lua. Vou pegar o pincel na cor preta e vou dar um clique aqui assim, ó. Para dar uma escondida em algumas partes dessa lua, ó. Bom, já está quase terminando. Vamos só criar mais uma nova camada. Peguem o pincel. Escolham uma tonalidade de amarelo também. Ok. Um pincel com opacidade em 100% nessa nova camada em branco, tá? Você vai passar aqui embaixo, ó. Mais ou menos assim. Depois mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Ok? Vou passar mais um pouco para cá. Vou passar mais um pouquinho aqui. Se eu exagerei, eu aplico uma máscara de camada, pego a cor preta e escondo um pedaço aqui, ó, tá?
E na cor branca você revela um pouco. Diminuir um pouco o pincel e passar aqui, ó. Assim já tá ótimo, tá? Vou até expandir isso aqui um pouco para cá. Vou pegar aqui na cor amarela de novo. E vou expandir isso aqui um pouco para cá. Bom, olhando assim, essa imagem não tá tão natural, né? Mas o que eu vou fazer agora para dar um toque final? Nas opções de ajuste, eu vou aplicar um pesquisa de cores, um ajuste pesquisa de cores. Vou vir nessas opções aqui de carregar LUT e vou escolher um LUT que me agrade, tá? Eu vou selecionar o primeiro, depois com as setinhas do teclado eu vou apertando para baixo, tá? Então vamos lá, ó. Para baixo, cada um vai gerar um resultado diferente. Olha que bacana esse aqui, tá vendo? Vou continuar apertando para baixo e conhecendo os outros estilos. Certo? Bem bacana, né? Eu já me interessei pelo primeiro, né? Mas aí você pode escolher o de sua preferência. No caso, eu vou pegar o primeiro aqui que tá com essa iluminação bem diferente. Bom, espero que você tenha gostado desse resultado ao ponto de deixar o seu like. Inscreva-se no canal, ative as notificações para receber conteúdos com frequência aqui. Bom, te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!